Bom, essa atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da MORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras desligadas para fins de privacidade. Para melhor aproveitamento da atividade, todos os microfones serão fechados. Agradecemos a compreensão. A missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais, que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Antes de começarmos, peço que todos façam uma introspecção e vamos começar com uma invocação. Acompanhe-me mentalmente. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, sabes o quanto sou imperfeito, mas que é sincera minha aspiração de me aperfeiçoar. Humildemente, rogo que me inspires na senda do bem e que me eleves na compreensão de tuas leis. Ajuda-me a transcender os defeitos que ainda maculam a minha personalidade, a fim de me tornar tão puro quanto no momento em que minha alma emanou de ti. Concede-me a graça da regeneração do teu sopro espiritual e torna-me uma expressão viva de tua perfeição. Assim seja. Bom, nosso relaxamento de hoje está a cargo da Sora Ivone Monte Cristo de Alencar Cardoso. Ela é membro da Ordem Rosa Cruz Amorque desde 1997, onde exerceu diversas funções ritualísticas e iniciáticas. É mestre emérita da Loja Rosa Cruz Campinas e atual mestre da equipe iniciática 1. Relaxar e harmonizar é muito saudável para o corpo e para a mente. Quando relaxamos e nos harmonizamos, obtemos saúde física, mental e emocional melhores. Uma pessoa que tem muitos afazeres no seu dia a dia tende a enfraquecer o seu sistema imunológico devido ao estresse e às tensões que sofre diariamente. O relaxamento e a harmonização são de grande ajuda para o equilíbrio do corpo e da mente, diminuindo as tensões, ajudando a revigorar o sistema imunológico. Aprender a relaxar também é importante para melhorar as nossas relações intra- e interpessoais. O relaxamento é tranquilizante e um poderoso instrumento de transformação de nossa vida. Nosso corpo reflete o que se passa em nossa mente. Portanto, conservar a mente saudável fará com que o corpo também se torne saudável. O relaxamento e a harmonização nos inspiram ao pensamento saudável, permitindo a restauração do nosso corpo físico e emocional.
Sor Ivone. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso relaxamento. E estou feliz por tê-los aqui nessa noite fria, né? Mas com os corações bem aquecidos. Hoje nós faremos um relaxamento de caminho para a abertura da consciência. Então, para começar, procure uma posição confortável. Feche os olhos. Ou então mantenha o foco num ponto fixo no chão. Assim como qualquer meditação, comece tentando criar um estado de curiosidade, de abertura e de expectativa, tentando não se julgar. Faça uma respiração profunda, inspire bem lentamente. Eu vou fazer algumas perguntas e você só precisa permitir que qualquer coisa que surja espontaneamente esteja aí, sem fazer nenhum esforço, simplesmente deixando surgir o que tiver que surgir. Vamos começar? A primeira pergunta, então, é: você consegue imaginar um espaço entre os seus olhos? Você consegue imaginar um espaço entre as suas orelhas? Você consegue imaginar você inspirando e expirando, sentindo o espaço nas cavidades nasais? Você consegue imaginar o volume da sua língua? Em outras palavras, o espaço interior da sua língua? Você consegue imaginar o espaço entre os dentes e da gengiva no palato superior? Você consegue imaginar o espaço dentro dos dentes e da gengiva no palato inferior?
Você consegue imaginar o espaço dentro dos lábios superiores? Você consegue imaginar o espaço dentro dos lábios inferiores? Você consegue imaginar o espaço dentro dos dentes, gengivas e lábios simultaneamente? Ou seja, o espaço em toda a sua boca? Você consegue imaginar o espaço entre a sua testa e a sua nuca? Você consegue imaginar o espaço dentro do topo da sua cabeça? Você consegue imaginar o espaço de toda a cabeça simultaneamente? Você consegue imaginar você inspirando e a garganta expandindo e você expirando e sentindo espaço na garganta, na região do pescoço? Você consegue imaginar o espaço no interior dos seus ombros? Você consegue imaginar a distância entre os seus ombros?
Você consegue sentir o espaço entre os ombros e a parte superior das costas? Você consegue imaginar a distância entre os seus ombros e os seus cotovelos? Você consegue imaginar a distância entre os seus cotovelos e os seus punhos? Você consegue imaginar o volume dos seus polegares? Você consegue imaginar o volume dos seus dedos indicadores? Você consegue imaginar o espaço entre os seus polegares e os dedos indicadores? Você consegue imaginar o volume dos seus dedos do meio? Você consegue imaginar o volume dos seus dedos anulares? Você consegue imaginar o volume dos seus dedos mindinhos? Você consegue imaginar o espaço entre todos os seus dedos e entre eles as suas mãos?
Você consegue imaginar o espaço entre as costas e as palmas das mãos? Você consegue imaginar o espaço que preenche toda a sua mão? Você consegue imaginar simultaneamente o espaço entre as mãos, os braços e os ombros? Você consegue imaginar o volume do seu coração? Você consegue imaginar você inspirando e sentindo os pulmões se expandindo, e você expirando e sentindo espaço dentro dos seus pulmões? Você consegue imaginar o espaço entre o seu osso externo e a sua coluna? Você consegue imaginar a distância entre os dois lados do peito, entre as laterais do corpo? Você consegue imaginar o espaço ocupado pelo seu coração e os pulmões, sentindo todo esse espaço do peito simultaneamente? Você consegue sentir os dois lados da cintura?
Você consegue imaginar você inspirando e sentindo todo o abdômen se enchendo de ar e você expirando? E sentindo todo o abdômen se enchendo de espaço? Você consegue imaginar a distância entre os ossos do seu quadril e os seus joelhos? Você consegue imaginar a distância entre os seus joelhos e os seus tornozelos? Você consegue imaginar o volume dos dedões dos pés? Você consegue imaginar o espaço entre todos os dedos dos seus pés? Você consegue imaginar o espaço entre a sola e o peito dos pés? Você consegue imaginar o espaço preenchendo os pés? Você consegue imaginar a distância entre os seus pés e o centro da Terra? Você consegue imaginar você inspirando e sentindo a energia da Terra fluindo dentro do seu corpo e você expirando e percebendo um espaço dentro de você?
Novamente, você inspirando, sentindo a energia da Terra preenchendo você. E você expirando e sentindo o espaço que preenche o seu corpo. Você consegue imaginar o espaço em frente de você se expandindo infinitamente até as estrelas? Você consegue imaginar o espaço atrás de você se expandindo infinitamente até as estrelas? Você consegue imaginar o espaço ao seu lado se expandindo infinitamente até as estrelas? Você consegue imaginar o espaço acima de você expandindo infinitamente até as estrelas? Você consegue imaginar que o espaço que se expande para fora infinitamente e o espaço que se expande infinitamente lá dentro é simultaneamente e continuamente o mesmo espaço? Novamente, o espaço que se expande dentro de você e que se expande para fora é contínuo. Você consegue imaginar que esse espaço é preenchido com a luz da sua consciência? Você consegue imaginar que enquanto você descansa nessa consciência, a expressão natural que se forma no seu rosto?
Você consegue imaginar como esse espaço de consciência se expressa no seu coração? Você consegue imaginar que o espaço no seu coração, essa vastidão luminosa no seu coração, no coração de todos os outros seres, é contínuo? É um espaço contínuo. Você consegue imaginar passar o dia lembrando desse espaço? Desse espaço contínuo de coração a qual todos nós pertencemos? Que você esteja, seja sentado no chão, na cadeira ou deitado, devagar comece a mexer o seu pescoço suavemente, virando a cabeça para um lado e para o outro, para cima e para baixo, bem devagar. Comece a mexer os dedos, as mãos, entrelaçando os dedos e espreguiçando os braços lá em cima, esticando, esticando para um lado, para o outro, bem devagar. Movimentos bem suaves. Relaxando os braços. E aos poucos,
Comece a abrir os olhos. Inspire bem fundo e solte o ar pela boca, fazendo. Inspire. As mãos bem juntas no centro do seu peito. Note como você está se sentindo. Está relaxado? Você percebeu que trabalhou todas as partes do seu corpo? Desde o topo da sua cabeça até o dedão do pé? Que não ficou nem um pedacinho sem ser trabalhado? Que você enviou energia para todo o seu corpo? Inconscientemente você fez isso. E agora? Você quer me contar como você está? Como você se sentiu? E desde já, muito obrigada por dividir o seu tempo, a sua energia e a sua prática comigo e com todas as pessoas aqui presentes hoje. Você não está sozinho. Estamos todos juntos, praticando em direção a uma vida mais tranquila, alegre e em paz. Em paz profunda. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Sora Aureliana. Maravilhoso relaxamento. Obrigada. Muito obrigada. Bom, nossos próximos eventos, no dia 3 de agosto, palestra Como Estudar a Filosofia Rosa Cruz, palestrante Frater Luiz Carlos Duarte Novaes. No dia 17 de agosto, relaxamento e harmonização com o Frater Paulo Silas Crispim Júnior. Agora, nesse sábado, nós temos 2 eventos, um presencial, às 14 horas, elevação ao Sancto Celestial. Todos devem fazer inscrição e nós permitiremos 12 pessoas no templo. Será dirigido pelo Frater Fernando Gomes. E às 16h30, estudo de mensagens Rosa Cruzes, virtual. Orador será o Frater Antônio Carlos. Obrigado a todos.